Opa, olá, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. O vídeo mais importante do canal, na minha opinião, uma semana importante aí para o país. Não vou entrar na pilha de falar que é a semana mais importante das nossas vidas, porque quem faz a sua vida é você, meu amigo, não é o político A, B ou C. Então a gente tem que correr atrás do nosso. E hoje eu vou mostrar um pouco aqui para vocês das minhas ideias aqui alguns estudos que eu trouxe em torno da bolsa de valores e do ambiente eleitoral que a gente vem trabalhando. Vou mostrar para vocês vários gráficos, coisas importantes aqui, gráficos que importam realmente, para ajudar a elucidar algumas coisas na cabeça de alguém, para a gente poder mostrar a forma que eu vejo as coisas. Eu acho importante o posicionamento. Quem não acha, acho que está ok também, cada um na sua. Vou falar do Ibovespa também, né? Vou falar do gráfico do Ibov, como que o mercado se comportou nas últimas eleições. Tem um estudo que está prontinho aqui para mostrar para vocês. E vou dissertar um pouco aí sobre as minhas opiniões dos gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sou o Bruno, esse é o meu estudo gráfico. Fica comigo até o final desse vídeo e compartilha se você achar interessante os dados que eu vou compartilhar aqui com vocês. É a semana pré-eleição, tá certo? Uma semana pré-eleição de segundo turno. O Ibov muito volátil essa semana e fechou com queda de 4,5. 4,49 de queda essa semana para o Ibovespa. Não mudou o cenário altista dado pelo rompimento dessa barra aqui. Não mudou o cenário altista dessa barra que teve um rompimento aqui, não é verdade? Mas, lógico, a correção dessa semana voltou bastante, pelo menos está acima do patamar que foi rompido por essa barra grande aqui. Ligeiramente acima, mas dá para falar que o mercado conseguiu se segurar acima do suporte aqui, que é mais visível no gráfico diário. Ó, vou colocar aqui para vocês, dá uma olhada. O mercado consegue fechar ligeiramente acima dessa faixa que foi rompida. Eu venho mostrando para vocês no meu Instagram que aqui no gráfico diário, enquanto não perder esse fundo aqui, continuo acreditando que o mais provável seja para cima. Fechamentos abaixo desse fundo, muda a minha interpretação e a gente passa a acreditar talvez num alargamento aqui, ou talvez até mesmo num cenário mais de reversão de tendência, alguma coisa de curto prazo com um viés mais baixista. O que interessa para a gente aqui de verdade? Eu gosto de Shimoku, vocês sabem. Para mim, é importante que o Ibov esteja fazendo a inversão da nuvem futura aqui no gráfico semanal. E o mercado tentou furar as nuvens aqui, ó, e voltou nas duas vezes que tentou. Pelo menos não voltou a fechar abaixo, como aconteceu aqui nessa oportunidade. O mercado ainda fechou dentro da nuvem. O fechamento dentro da nuvem simboliza para a gente a estabilidade do preço. O preço está onde ele queria estar. Ele não está num ponto de desequilíbrio. Quando ele fura a nuvem, é o ponto de desequilíbrio onde ele tende a ganhar mais dinamismo aí, mais como eu posso falar, mais velocidade no seu movimento, como ocorreu aqui, ó, como ocorreu em outros pontos que a nuvem é furada depois de uma inversão do cenário. Algumas coisas mais legais aqui de comentar essa semana. Eu preparei um estudo, pessoal. Nessa semana aqui, ó, vou voltar aqui no tempo. Nessa semana aqui, eu preparei para vocês como o mercado tinha se comportado na segunda-feira pós-eleição e na semana pós-eleição, né? Eu trouxe esse estudo aqui para vocês, mostrando como o mercado se comportou desde o começo do Plano Real, ou seja, de 94 para cá, como foi a segunda-feira pós-eleição, que está simbolizado aqui, ó, nesse retângulo que eu estou fazendo aqui para vocês, e a semana, ou seja, considerando 5 dias de pregão após o domingo eleitoral, como que o Ibovespa reagiu. Nada disso daqui quer dizer que vai acontecer, são dados históricos, né, que a gente está trazendo aqui, não tem nenhum viés no que eu estou falando, estou apenas fazendo a leitura dos dados. Já já vou falar algumas coisas com um pouco mais de viés da minha cabeça, peço que você fique até o final do vídeo, mas por enquanto esses dados aqui não tem nenhuma opinião, vamos apenas analisar eles aqui. O que a gente pode tirar de conclusão disso daqui? Primeiro eu vou tirar os primeiros turnos aqui, que eu já apresentei esses dados para vocês, e vou deixar apenas os dados de segundo turno para a gente conversar. Então, repara só, no segundo turno, independente de quem ganhe, a média, todos esses anos, ou seja, de 94 para cá, nos últimos 20 anos, a média é que na segunda-feira de segundo turno pós-eleições, o mercado caia 1,85. Apenas uma oportunidade o mercado subiu pós-eleições de segundo turno, que foi em 2010, quando a Dilma ganhou o seu primeiro mandato. Então, repara, todas as outras segundas-feiras de segundo turno foi um dia
de queda desde o começo do Plano Real. Só essa dica aqui, só essa informação que eu passei aqui para você, já vale um like, um comentário e que você compartilhe esse vídeo se você gostar. Já a semana pós-eleição já tem um aspecto mais positivo. Repara que o mercado então tende a cair na segunda-feira, é o que mostra aqui a maioria dos dados que a gente tem, porém o mercado tende a recuperar durante a semana. Deixa eu colocar essa ferramenta aqui, ó. Porém, o mercado tende a recuperar durante a semana e traz aí uma média positiva e uma expectativa positiva de uma semana pós-eleição de segundo turno, feche com alta de 3,03%. 3% de alta é a média do que aconteceu nos últimos anos. Não quer dizer que vai acontecer nada disso aqui, são os dados históricos, é um estudo legal que eu fiz aqui com você, que eu fiz consultando as datas e colocando aqui o percentual, procurei no gráfico data por data. Então, dá o seu like se você gostou desse estudo aqui e compartilhe se você curtiu. Eu quero mostrar para vocês um outro perfil muito interessante aqui no Instagram, Economista Visual. E eu sou um cara que gosta de gráfico, então vou mostrar para vocês alguns gráficos que eu julgo que são interessantes, principalmente nessa fase de pré-eleição que a gente está vivendo. Aqui talvez vocês percebam algum viés da minha parte, não deixo de esconder qual é a minha posição, vocês já sabem aqui, mas eu acho que é interessante a gente analisar alguns números juntos aqui, seja lá em quem você for votar. O primeiro gráfico aqui é o gráfico de dinheiro que mandamos para fora através do BNDES, ou seja, desembolsos que o governo federal fez para aplicar em obras no exterior. Repara só, esse dinheiro aqui é um dinheiro que foi para fora do país. Bom, já começa estranho, né? Porque aqui a gente tem tantos problemas, eu acho que todo mundo aqui vê as coisas que precisam ser melhoradas. Não há sentido nenhum de nosso país enviar dinheiro para fora para financiar, seja lá quem for, com tanta coisa para resolver aqui dentro. E esse gráfico mostra aqui para gente que de 2007 a 2014, ou seja, boa parte do período desse cidadão e dessa senhora aqui, o nosso país mandou muito dinheiro para fora, dinheiro meu, seu, da sua família, que a gente trabalha e paga imposto, mandou para fora para financiar coisas em Nicarágua, Cuba, Venezuela e ajudar outras ditaduras pelo país. De 2019 para cá, no mandato do atual presidente, não tivemos nada sendo enviado para fora, com o dinheiro todo sendo aplicado para você que está aí do outro lado. Então, esse aqui é o primeiro gráfico interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Outro dado interessante que vale a pena ser compartilhado. Eu não sei o que aconteceu de 2003 de 95 a 2003, que caiu tanto assim, porque o que foram feitos com os leitos hospitalares no Brasil de 95 até 2003. Aqui, por que caiu tanto? Eu não tenho essa informação. Todos os dados desse perfil aqui, ó, eles têm fontes, tá? São fontes, e eu confio bastante nesse perfil. Ele já tem um prestígio já na rede social, são dados isentos, mostrando apenas números. E ele mostra de onde ele tirou esses números. Então, mas fico curioso, né? Porque o número de leitos aqui caiu muito no final do FHC, não teve nenhum avanço em Lula, caiu no período da Dilma, e só agora a gente está voltando a ter alguma recuperação de leitos hospitalares no Brasil, praticamente equiparando o mesmo patamar de 20 anos atrás. Dados interessantes que vale a pena a gente trazer. Outro dado importantíssimo, compartilhe esse vídeo com aquele amigo indeciso, com aquela pessoa que teima com número. Olha só a taxa de desemprego que o nosso país está. Ah, mas essa taxa está maior, tá vendo? Bolsonaro não sei o quê. Pessoal, vamos entender o contexto que as coisas estão acontecendo, né? A gente viveu aqui nesses últimos 2 anos uma pandemia, né? Um momento que, se você aí tem 30, 40 anos, como eu, você nunca viveu nada parecido do que a gente viveu nesses últimos 2 anos. Então, a gente ter um desemprego que foi alto, mas olha como agora, nesse mês que já está nesse ano que a coisa já está se recuperando, como a gente já está praticamente no mesmo nível de muito tempo atrás, e tem guerra,
né? Aqui atrás não tinha guerra, não tinha pandemia, não tinha nada, e o Brasil conseguiu controlar a taxa de desemprego, que foi lá para as alturas, é verdade, normal com a período de pandemia que aconteceu. A gente teve naquela semana de confusão de março de 2020, a gente perdeu mais de 1 milhão de postos de trabalho em uma semana. Para procurar os dados do CAGED aí que vocês vão ver. E agora temos uma taxa de desemprego praticamente igual de 20 anos atrás. E eu já vou mostrar para vocês que o número de empregados aumentou aqui no Brasil. Outro dado interessante que esse perfil traz aqui para a gente é o quê? Número de dias trabalhados para pagar imposto. Repara só, tende a crescer o número de dias que você precisa trabalhar no ano, que tem 365 dias, você trabalha quase metade do ano para pagar imposto para o governo, seja lá quem que você goste que esteja lá, você trabalha metade do ano para mandar dinheiro para lá. Fato que está diminuindo nos últimos 4 anos no governo do presidente atual. Em nenhum momento no governo do PT você deixou de pagar menos imposto, menos dias de trabalho para pagar imposto. E os dias só aumentaram, ou seja, que você tinha que trabalhar mais para pagar imposto. É mais um dado a favor do momento atual do nosso país. Outro dado interessante, esse gráfico traz aqui para a gente a taxa de assassinatos de mulher no Brasil. Olha como a gente tinha uma estabilidade aqui, e nos últimos 3, 4 anos, o número caiu consideravelmente, mostrando que o Bolsonaro conseguiu, de alguma forma, implementar medidas para que as taxas de assassinato de mulheres fossem diminuídas no período que ele está à frente do país. Fato que nenhum desses presidentes anteriores aqui conseguiu. Vamos para o próximo gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês, são dados interessantes. Outro dado interessante, financiamento do BNDES. Lembra aquele número que eu te mostrei lá no começo? O dinheiro não foi para fora agora. Aonde o dinheiro foi? Para as micros e pequenas empresas aqui no nosso Brasil. Então repara, agora o dinheiro, em vez de ter ido lá para fora para financiar ditadura, sei lá de quem, o dinheiro está aqui no nosso país. É verdade que esse movimento já começou a aumentar, já com o Temer no comando, é verdade. Mas repara como a gente teve picos aqui no momento do governo Bolsonaro e a gente consegue manter aí o Brasil ajudando quem realmente precisa, quem realmente trabalha, emprega e gera riqueza para o nosso país, que são os empresários. Os empresários não são os vilões conforme passa na novela da Globo. Vocês já repararam que toda novela da Globo, o vilão é o empresário e a mocinha, o menininho, o mocinho da novela, é o cara que vem da periferia, que tem uma vida difícil, sofrida. Há uma completa inversão de valores que é colocada na sociedade e a gente vai aos poucos tentar mudar isso com o passar das gerações. Eu provavelmente não vou viver um Brasil diferente, mas para quem está vindo mais novo que a gente, faz todo sentido a gente pensar no futuro do Brasil. Pensem aqui comigo, compartilhe esse vídeo com quem está indeciso. Vamos continuar vendo gráficos aqui. Esse aqui é outro dado interessante de passar aqui para vocês. O que é isso daqui? Todo mundo sabe que tem aquela luta do MST, de famílias sem teto, que acabam invadindo terras agrícolas porque entendem que são não produtivas, enfim, coisas desse sentido. O que foi feito no último governo? A titulação de terras para essas pessoas não invadirem propriedades privadas. Então, repara só o número de pessoas que saíram da mamata de ficar invadindo terra e ganhou o seu pedaço de terra. Titulação de terras para famílias assentadas, pessoal. O maior número da história foi nesse governo atual. Cuidado com narrativas que distorcem dados aqui para vocês. Esse gráfico vai muito em linha com esse último dado que eu mostrei aqui para vocês, que é o quê? A invasão de propriedades rurais, ocorrências por ano. Olha só como não tivemos famílias sendo prejudicadas com as suas propriedades sendo invadidas nos últimos anos. Por quê? Porque elas receberam aquilo que é delas, o direito delas, o título delas da posse da terra delas. Fato que era extremamente mais costumeiro em governos anteriores. Invasão é crime. Invasão é crime. As pessoas não podem invadir terras, propriedades privadas de outras pessoas porque bem entendem.
Então, dados interessantes, compartilhem. Desmatamento na Amazônia, que passa na Globo todo dia aqui, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Vamos lá, Bolsonaro não está no melhor patamar. Por exemplo, no governo da Dilma, foi menos do que o Bolsonaro, é verdade. Mas repara como está menos do que anos anteriores. Concordo que aqui é um número que pode ser diminuído, mostrando aqui para vocês que nem todos os números do governo atual é o que se mostra à frente. Porém, estamos ainda melhor do que os últimos 2 governos de Dilma e de Temer, não é verdade? E ainda assim, praticamente abaixo de tudo que aconteceu no governo desse cidadão aqui que eu estou mostrando para vocês. Próximo gráfico interessante que eu queria mostrar aqui é a taxa de assassinatos no Brasil. Taxa de assassinatos. Como vocês sabem, as medidas por segurança aqui no Brasil foram tomadas. Esse aqui é o dados de taxa de assassinatos aqui no Brasil, por ano também, a cada 100 mil habitantes. Reparem só os dados aqui em cima. Olha como caiu os assassinatos intencionais, mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes aqui no Brasil. Reflitam. Vamos para o próximo gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, que é a apreensão de drogas, no caso cocaína. Olha como o último governo prendeu mais droga, prejuízo para o crime, prejuízo para quem quer acabar com a família. Não é verdade? Então temos aqui números reais mostrando aí a melhora do nosso país com a gestão atual do presidente Bolsonaro. Outro dado interessante que eu queria mostrar aqui para vocês, esse dado já está desatualizado. Desatualizado não, ele é de setembro, não está tão desatualizado assim. Queria mostrar para vocês, tirar esse vermelho daqui, né? Assim, olha só. Nossa inflação está aqui nessa linha. Deixa eu colocar uma setinha para ficar mais fácil vocês visualizarem. Olha como a nossa taxa de inflação já está bem menor e bem próxima de outros países aqui bem desenvolvidos. Volto a lembrar de vocês, meio de uma guerra, pós-pandemia, cheio de coisas acontecendo no mundo, Brasil destoando de grandes economias mundiais, principalmente da Europa. Então vejam, o nosso país tem uma inflação controlada, coisa que, por exemplo, na Europa eles estão se descabelando. Então vejo melhoras no sentido da inflação aqui no Brasil. Inflação aqui no Brasil nunca foi baixa. A inflação aqui no Brasil aqui nunca foi baixa. E a gente está conseguindo estar com essa taxa atual, diante de todo o cenário, todo o contexto econômico que a gente vive, é algo que faz sentido ser considerado. Outro dado interessante, nossa moeda é a que mais se valoriza no mundo esse ano. O real brasileiro se valorizando frente ao dólar, quase 10%. É outro dado interessante, nossa moeda crescendo frente às outras moedas do mundo. E para finalizar, queria mostrar aqui para vocês os partidos que mais devem aos cofres públicos. Pessoal, não tem nenhum santinho lá de gravata naquele lugar. Todos eles devem satisfações para todos nós de alguma forma. Porém, tem algumas coisas que são muito escancaradas, que distorcem muito do que realmente a nossa tolerância é capaz de aceitar. Reparem qual é o partido que mais deve em relação a todos os demais. Por que esse país tem tanto problema e esse partido deve tanto aqui para a gente, deve para mim, para você, para sua família? O que foi feito com 23,6 milhões de reais? Então, vamos pensar, vamos refletir. Então, aqui eu trago gráfico para vocês. Então, eu trouxe vários gráficos aqui para mostrar para vocês a importância da gente estudar, a importância da gente ver as coisas de uma forma mais racional e não com coração. Não tenham político de estimação, não tenham políticos de estimação. Vamos analisar os números. Folha de presidente da República não é para a gente escolher alguém que nem o pessoal fala, aquele que te representa. Você nunca vai achar um político que te representa, ainda mais por completo. Porém, a gente tem que tentar acertar qual lado que a gente está indo. Que é o lado de colocar à frente do país uma pessoa que foi condenada, ou uma pessoa que está tentando fazer o país sair do buraco por onde a gente esteve durante 20 anos. E no meio de uma guerra e pandemia, ainda assim conseguir tirar leite de pedra e dar bons números aí, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. 20 minutos de vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, compartilhe. Sei que vou perder seguidores com esse vídeo, mas vou ganhar alguns outros. Não estou me importando com isso, a minha ideia aqui é sempre mostrar o que está na minha cabeça aqui com vocês.
dependente do que vocês achem aí do outro lado. Fiquem com Deus, saúde, paz, amor, e domingo tem live aqui que eu vou comentar o que acontecer, independente do resultado. Vai estar aqui domingo para estudar o mercado junto e ver qual que é a expectativa para a próxima semana em cima daquele último estudo que eu fiz aqui com vocês. Tamo junto, até mais.